Olha, diante da notícia alarmante para o governo de queda na popularidade, ainda mais acentuado do que nas pesquisas anteriores, a gente faz aqui esses dois lados especial. Já trouxemos informação, análises, agora viemos com as repercussões. Então, bora lá. Convidamos para esse quadro hoje o deputado federal Evair de Mello, ele que é do Progressistas do Espírito Santo, e do outro lado, o deputado Rogério Correia, ele que é do PT de Minas Gerais. Então, não sei se eu começo aqui com a pedra ou com a vidraça. Eu vou começar com quem é pedra. Deputado de oposição, Evair, como que o senhor avalia estes números que para o governo chegam como uma péssima notícia? Tem como reverter essa situação? Basília, quem plantou o vento está colhendo tempestade. O Brasil real é muito diferente desse Brasil de ficção na cabeça do presidente Lula. Alguém que chega à presidência da República imaginando que está há 20 anos atrás, quando as coisas tinham uma outra dinâmica. E se mostra um governo irresponsável com as contas públicas, com a finança, tendo em vista desde a indicação do limitado ministro Haddad. Mostrava claramente que o Ministério da Economia seria um ministério simplesmente para operar as vontades políticas da presidente da República. Pois bem, a fatura chegou. E com isso, desde a PEC de transição, depois do primeiro arcabouço fiscal, o teto fiscal, essa irresponsabilidade do governo para com as contas públicas transcendeu para as outras áreas. O governo já apostou que simplesmente encontrar uma narrativa e uma retórica seria suficiente para poder manter a sua aprovação. E claramente, o governo se comunica mal, não tem uma articulação, porque o modelo de cooptação que montou para poder montar a máquina pública, ela não está funcionando. Ou seja, não tem diálogo, o governo com a base gelatinosa não tem consenso e os resultados são os piores possíveis. Graças à força da indústria e do agro brasileiro, a economia ainda continua operando apesar do governo. E hoje estamos vivendo aí a inflação, estamos vivendo juros altos, fruto da irresponsabilidade fiscal desse governo. Com a crise do PIX, por exemplo, o governo perdeu a credibilidade e agora querendo justificar o alimento barato, querendo mexer no prazo de validade. Isso piora ainda mais a performance e a credibilidade do governo, que é praticamente irreversível. Eu vou passar a mesma pergunta para o senhor, Rogério Correia. Tem como reverter esse cenário tão deteriorado de popularidade do governo e do presidente Lula? Bom dia. Então, primeiro, dar um bom dia ao Evair, bom dia, Basília. E eu dizia que a grande notícia de hoje é a saúde do presidente Lula. Isso é muito importante, o presidente passou por momentos difíceis, mas hoje o atestado médico já dá ao presidente condições de viajar e de, portanto, continuar dirigindo o Brasil e dirigindo bem, como o presidente Lula vem fazendo. Então, essa é a grande notícia. Em relação às questões da pesquisa levantada hoje, a pesquisa é sempre um momento. E ela dá hoje uma aprovação e desaprovação na mesma margem, em torno de 47%. Se nós levarmos em consideração a margem de erro, a aprovação e desaprovação estão empatadas. Isso significa um determinado momento. Tem algumas questões que, evidentemente, precisam ser corrigidas. E a principal delas é o preço dos alimentos. É por isso que o presidente Lula ele está agora se debruçando para que isso possa acontecer. Mas o segundo, Basília, são as fake news. O deputado Evair, por exemplo, acaba de dizer uma fake news, que o governo queria mexer no prazo de validade dos alimentos. Isso é fake news. Isso foi uma proposta feita por uma entidade de supermercados e imediatamente rejeitada pelo governo. Aliás, no governo Bolsonaro, essa proposta tinha sido feita e a resposta na época da ministra da Agricultura é que ela via com bons olhos. No caso do nosso governo, a gente não vê com bons olhos. A outra mentira, a outra fake news, foi o PIX, que eles disseram que o governo do presidente Lula queria taxar o PIX. Na verdade, quem fez proposta de taxação de PIX foi, na época, o ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. No caso nosso, não haverá taxação de PIX e já tem um projeto de lei muito claro mostrando que não pode haver taxação nem aumento de impostos. Outra fake news é que haveria, por parte do governo federal, a intenção de aumentar a carga tributária. Outra fake news, porque na aprovação da reforma tributária nós deixamos claro não poder haver aumento da carga tributária. Então, o governo sofre ataques de fake news e um problema real, que é a inflação de preços de alimentos, que é no mundo inteiro, mas que nós vamos corrigir para que o governo continue, em 2015, fazendo as suas entregas, que é o nosso objetivo.